Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, porque como vocês sabem, a sexta-feira nunca decepciona. Sempre acontece alguma coisa, sempre tem alguma história maravilhosa para contar, e hoje temos duas histórias que ambas se conectam em torno dos mesmos pilares. Master, Brasília, lawfare, confusão, inquéritos e narrativas. E Bolsonaro, Papudinha, 2026 e narrativas. Temos que falar de narrativas. E a única forma da gente falar de narrativas, sem cair em narrativas, é se embasar em fatos. Porque fatos machucam. E hoje tem umas coisinhas pra gente comentar, né? E aí a galera pode querer brigar com a realidade ou não. E aí a gente vai sair da torcida. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar em ambas as partes. Então, tentar passar o mais rápido possível para o vídeo não ficar muito longo. Mas quero começar aí falando da ida de Bolsonaro no Papudinha. Algumas coisas que aconteceram no dia de ontem. Em lembrar algumas coisas que comentamos no vídeo de ontem, em específico. Entrar no âmbito das confusões e trazer realmente alguns fatos em sequência. Se não me engano, são 10 coisas em sequência cronológica. E depois eu fiz uma listinha. Aí depois a gente vai pro Banco Master. Vamos ver algumas confusões que rolaram no dia de ontem. Aquela previsão do vídeo de ontem que eu disse: nossa, amanhã com certeza vai ter aquele editorial do Estadão pedindo autocontenção. Como sempre, né? Tá lá o editorial do Estadão pedindo autocontenção, outras críticas da imprensa. E aí eu quero entrar algumas coisinhas relativas ao Banco Master, que a gente anda comentando. E até mostrar pra vocês também o que ficou faltando no dia de ontem, que era o texto do Armínio Fraga e do cara do Itaú sobre o Banco Central. Mas vamos lá, que tem muita coisa e vejam só. Narrativas. Temos que falar delas. Vem ali o Ifamani, uma página ligada ao mercado financeiro brasileiro, a nossa Farinha Lima. Bolsonaro gostou de transferência a Papudinha e vê troca como bom gesto. Aí o Carlos fala o seguinte, né? Vocês entrevistaram ele, foi? Eu não tô sabendo disso não, bicho. Me diz aí as fontes, hein? De onde é que você tiraram essas informações? E de ontem foram várias informações. E ontem o Carlos escreveu algumas coisas que, assim, só falta o Carlos tatuar na testa, que é pra ver se o povo presta atenção. Primeiro dia de Bolsonaro na Papudinha, seguiu aí com as crises de soluço, seguiu aí com um quadro que você vê que passa longe de estar super saudável, vendendo saúde, o que mostra que Bolsonaro deveria, no mínimo, estar em casa. E ainda é pouco, né? Eu não acho nem que deveria ser anulado. Eu acho que a gente já entrou no ponto que o certo mesmo, certo, é já tratar de indenização das vítimas. Bolsonaro, as vítimas do 8 de janeiro como um todo, é indenização por toda a perseguição que essas pessoas estão sofrendo. Mas enfim, o Diniz comenta o seguinte, né? Bolsonaro voltou a passar mal após a transferência, o que reforça a gravidade de seu estado de saúde. Trata-se de um homem idoso, com histórico de múltiplas cirurgias e complicações sérias, que não pode ser submetido a tanto estresse contínuo, passando riscos reais. Isso já ultrapassou qualquer razoabilidade. A saúde está em jogo. O correto sempre foi a liberdade, mas diante do quadro atual, a prisão domiciliar é urgente e indispensável. Manter-se em rigor diante de alguém debilitado não é justiça, é crueldade. Aí, se anteontem já teve a decisão de Bolsonaro ser transferido para Papudinha, e a galera ficou naquela, e aí, né? Aí começaram a se falar da despiora, né? Porque agora pelo menos vai poder ter visitas um pouco mais longas. O dia de ontem ganhou novos contornos, porque teve gente que pegou essa situação, realmente classificou como uma ótima, né, medida tomada e quis dar os créditos da ida para Papudinha para algumas pessoas em específico. E a gente tem que falar sobre isso. Primeiro vamos apresentar o que aconteceu ao longo do dia de ontem. Silas Malafaia, como eu já falei para vocês, né? Da mesma forma que dois flamenguistas, quando se encontram, o Flamengo já tende a uni-los. Na política, né, diversas coisas aí meio que ajudam as pessoas a estarem mais perto, mais afastadas. Falei pra vocês, tem exatamente 2 dias. Falei, ó, não dá pra negar que na política o fator religião às vezes dita muita coisa. E eu falava, pô, tem um grupo que não dá pra negar, que é o Silas Malafaia, a Michele Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, o Nicolas Ferreira. E ontem o Silas Malafaia escreveu: parabéns a Michele e Tarcísio. Souberam articular para tirar Bolsonaro da PF para um lugar melhor.
certas vitórias se conquistam por etapas, não é o ideal porque a prisão é resultado de vergonhosa perseguição política. Malafaia fez questão de dar os méritos para Michele Tarcísio. Só que a coisa não parou aí, né? O inimigo postou aqui 3 notícias. Mário Frias detona Malafaia para defender filhos de Bolsonaro. A gente vai ver que postagem foi essa do Mário Frias. Malafaia dispara contra Damares. Não seja cínica nem mentirosa. E a gente vai falar da Damares também daqui a pouco. Ida de Bolsonaro a Papudinha gera ataques entre aliados de Michele, Flávio e Tarcísio. E aí o inimigo fala assim, né? Se uma parcela da direita aceitasse a decisão de Bolsonaro, esses desentendimentos não ocorreriam. Lamentável a postura de algumas figuras da direita. Toda a confusão que ainda persiste é porque tem uma ala que não aceita Flávio Bolsonaro como candidato da direita. Essa é a grande confusão. Não tem o que fazer, não tem pra onde correr, não tem outra forma de analisar a situação. Pois bem, um fator que eu acho que também serve para entender ou pelo menos se questionar se não tem algo errado, é assim, né? Se a Globo tá de um lado, a gente tá do outro. E hoje em dia também dá para pontuar, né? Se Tobias Panqueca, que odeia os filhos de Bolsonaro, né? Quer destruir os filhos e também o pai, tá de um lado, eu quero estar do outro. Aí ele tá ali, ó. Então quer dizer que desde que Bolsonaro foi preso, quem fez alguma coisa efetiva para aliviar seu sofrimento e melhorar sua situação, ainda que sem reparar a injustiça que lhe é feita, foram justamente os dois que estão apanhando todos os dias dos autodeclarados amigos do Bolsonaro e dos seus filhos, Tarcísio e Michele? Eu pergunto para vocês, gente, a Michele Bolsonaro está apanhando todos os dias? Michele Bolsonaro? Todos os dias ela está apanhando pelo que mesmo? E pelo que me recorda, o único momento que ela vem sendo nem criticada foi por conta do vídeo do Tarcísio e só. Então você vê que já é um tweet mentiroso, de uma pessoa mentirosa, um verme. Aí o Edinho comenta, né? E continua a saga dos viciados em diário oficial em colocar inimizade pública na família Bolsonaro. É essa a base de apoiadores de direita que o Tarcísio cultivou. Pois bem, a postagem do Mário Frias, foi a notícia do Metrópolis, e para você, você vai entender por que o Mário Frias saiu em defesa dos filhos de Bolsonaro, porque foi muito mais por uma das matérias que saíram ao longo do dia, mas tá ali, né? Bolsonaro na Papudinha, notícia da Veja. Malafaia celebra a transferência e diz que mérito é de Tarcísio e Michele. Aí o Mário Frias diz o seguinte: não bastou dizer que o filho estaria abusando do pai na cadeia. O Malafaia falou isso sobre o Flávio Bolsonaro. Tanto que Bolsonaro fez questão de escrever na carta que eu estou tomando esta decisão de indicar o Flávio de livre e espontânea vontade. Eu sei o que eu estou fazendo. Enfim, para atender aos próprios interesses pessoais, agora, né, tentam insinuar que os filhos nada fizeram para tentar melhorar a condição do pai. Os filhos de Bolsonaro não servem para nada. Enquanto esse tipo de narrativa imunda é divulgada, a verdade dura é que um filho abandonou tudo, cargo, regalias e a própria pátria para criar as condições políticas necessárias para a redução drástica da pena do pai e outras centenas de vítimas, e não só isso, né? Também tentar resolver a situação do país como um todo. Tá falando de Eduardo Bolsonaro. Enfim, enquanto o pastor aí apenas dava ataques histéricos e atrapalhava, realmente jogando contra o Eduardo. A verdade que o pastor aí finge não ver é que Flávio, mesmo com a missão árdua da candidatura, atuou e atua incansavelmente para denunciar os abusos infindáveis contra o seu pai. Já Carlos está quase que heroicamente, mesmo com todo assassinato de reputação, que o chama de fraco e desesperado, mostrando ao mundo os abusos que o pai vem sofrendo. Todo santo dia, né? O Carlos mostra alguma coisa. E o que faz o suposto homem de Deus? O Malafaia desapareceu nos últimos dias. Todos esses absurdos acontecendo e ele não deu o ar da graça. Desde que ele foi alvo aí de uma busca e apreensão da polícia, desapareceu. Enfim, o Malafaia joga de simulações e intrigas contra filhos que amam seu pai. Mas esse não terá nota longa, né? Acusando ele de ser do demônio. Não, para esse, que está fazendo um trabalho sujo, só aplausos e risos. Guarde isso na cabeça. Aqui a coisa já começa a ficar mais interessante. Olha aquela notícia do Estadão. Aí eu vou relembrar o que a gente comentou no vídeo de ontem. Aí eu vou ler o que escreveu a Elisa e o Carlos. A notícia do Estadão é: Papudinha pode ser antessala do domiciliar. Olha, já ele vai para casa. Que bom, né? Mas isso vai depender do quantos filhos de Bolsonaro
e Riton Moraes. Olha só. Se Bolsonaro não for para casa, é culpa dos filhos. Advogados começaram a admitir reservadamente que o clima hostil criado com publicações dos filhos dificultava obter sucesso com sucessivos pedidos de domiciliar. Não, mas até agora também não teve domiciliar, né? Aí você fica aqui olhando, né? A gente comentou ontem. Na decisão que manda pra Papudinha, dentre outras coisas, como negar a TV, Dom Pedro III fez questão de colocar até postagens do Flávio. Também fala do Carlos. Curioso isso, né? Teve gente que falou lá, ó. Fulano, Cicrano, Beltrano se encontrou com o ministro, ou ligou pro ministro, horas depois o Bolsonaro foi pra Papudinha. Pessoal, vocês acham, por experiência de vocês, em escrever qualquer texto que seja, eu não acho que isso daqui foi o ChatGPT, quanto tempo vocês acham que demorou para essa peça aqui ser escrita? Tu acha que tu encontrou com a pessoa e 2 horas depois do tempo da pessoa escrever, o coração foi tocado, ela teve tempo de escrever toda essa peça com prints, recortes, links e foi por conta da visita? Tu acha que faz sentido isso ou tentar atribuir a grande vitória a 2 pessoas em específico, que inclusive é a chapa que o Malafaia defende a chapa Tarcísio com Michele de Vichy? Tu acha que faz sentido uma coisa dessa? Mas só um questionamento. A gente vai trazer essa resposta com fatos. Aí vamos voltar, né? Olha o que diz Elisa. Narrativa orquestrada. Segundo a imprensa, a culpa pela concessão da prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro seria dos filhos e do humor do julgador, não da lei. E aí o Carlos vai além e diz que tudo, absolutamente tudo, converge para a orquestração com o cara que jamais respeitou qualquer tentativa de apaziguamento. O Carlos está falando que tem gente aí de conversinha com o Xandex. Muito pelo contrário, isso cheira muito, mas muito mal. Os detalhes os senhores já podem imaginar. Só bastava seguir as leis que o Brasil jamais encontraria na situação abominável. Então, querem culpar os filhos. Repito, tem muito, mas muito método. E o ciclo se repete com novos personagens. Todos que traíram, abandonaram e foram descobertos repetem o mesmo discurso e somente os filhos ficaram ao seu lado e sempre tentaram afastá-los. Voltamos a 2019. Eu acho que por essa postagem do Carlos e pelo histórico do Carlos, você vê que ao longo dos anos, durante o governo Bolsonaro, todas as pessoas que o Carlos resolveu brigar se mostraram salafrários de marca maior. Santos Cruz, Bebiano, Sérgio Moro e tantos outros. Só para dar 3 nomes que todos devem conhecer. Para o Carlos estar falando isso, o que vocês acham, hein? O que vocês acham? Será que não é uma narrativa? Mas a gente vai ter uma resposta. Aqui ainda são só questionamentos de coisas relevantes. Aí vem lá a turma da Jovem Pan. Esqueci de baixar esse vídeo, mas eu pego aqui rápido no tweet do Carlos. Carlos Bolsonaro. Mídia. Tweet só, ó. Postar que os familiares do ex-presidente estão bastante arrependidos das afirmações que deram nos últimos dias, porque eles inviabilizaram, pelo menos momentaneamente, a possibilidade de prisão domiciliar. Eu disse anteriormente, vale repetir, ele tem mais de 70 anos, ele tem um problema de saúde. Batessem tecnicamente nesses argumentos, seria muito difícil, até levando em consideração jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, vide o caso do Collor recentemente, seria muito difícil refutar esses argumentos jurídicos e a tendência natural seria a colocação do ex-presidente em prisão domiciliar. Mas eles se apegaram à tortura por causa do barulho do ar-condicionado, ao espaço da cela, a postura dos policiais federais, a dificuldade no atendimento médico, ao tamanho da cela, que o Supremo foi lá e deu uma resposta a tudo isso numa única tacada, e nesta única tacada acabou com os argumentos e também
que inviabilizou, repito, momentaneamente a prisão domiciliar. Fala, pessoal. Isso. Foi por conta dos argumentos errados. Ele fala, né, na questão de idade e tudo mais. Carlos Bolsonaro, Flávio, Eduardo, eles falaram inúmeras vezes das comparações com a prisão domiciliar do Collor, o que aconteceu com outros presidentes, né, com outros políticos, mas inúmeras vezes. A questão do barulho do ar-condicionado, esse cara é um vagabundo ao falar isso. E não é o barulho do ar-condicionado. É o barulho da central de ar-condicionado que ficava extremamente próxima. Algo que qualquer pessoa em sã consciência que viu consegue perceber que é um problema. O próprio jornalista Hélio Gaspari, cara de esquerda, assumidamente de esquerda, trabalha para o consórcio, 5 livros contra a ditadura, falou, irmão, isso aqui é coisa de chamar, né, um médico do sono para fazer aqui, né, uma avaliação da situação, ver os impactos, porque isso daqui é desumano. Ainda falou que isto era, Hélio Gaspari, uma técnica de tortura utilizada por uma turma muito tirânica do passado, né? Melhor nem citar para depois o Dom Pedro III não achar que eu tô chamando ele de coisa horrorosa. Aí vem a narrativazinha, jornalista, né? Sempre queimando os filhos de Bolsonaro. Aí o Carlos rebate, né? Papo de canalha. O sujeito comete irregularidades há anos e ainda parece um metido a besta, achando que o rasgador diário da Constituição iria, por milagre, se solidarizar e passar a cumprir a lei. Nunca cumpriu, nunca respeitou, nunca deu sinais de que repetiria. Todas as tecnicidades dos absurdos já foram amplamente explanadas, repetidas, documentadas em nossas redes sociais e processos. Não se trata de desconhecimento, mas de má-fé deliberada. Basta citar um único exemplo. O sujeito bateu a cabeça e só foi autorizado a realizar um simples check-up médico 24 horas depois. Somente isso já diria muito. Enquanto isso, inocentes seguem presos, julgados à revelia de qualquer código legal minimamente reconhecível. A morte de inocente na cadeia por negligência do Estado é um fato público, notório e convenientemente ignorado, e tudo isso já é sabido. O que vemos agora é apenas mais um discurso sujo tentando jogar em favor dos coleguinhas de quarto escuro, numa tentativa rasteira de normalizar o inaceitável. É a velha defesa corporativista travestida de tecnicismo jurídico. Olha o que o Carlos diz agora. O pessoal técnico, a turminha técnica, pé de união da direita, mas que faz questão de se apaixonar pelo estuprador. Quando um pé sujo nasce para ser capacho, não adianta botar para lavar. A sujeira não está na roupa engomada, prudente e sofisticada, está na alma. Aí vamos começar agora a olhar algumas notícias que saíram. Aí vai ficar mais claro porque o Mário Frias escreveu o que escreveu, porque Carlos fez questão de escrever esses tweets e mais um que a gente ainda vai comentar. E depois trazer fatos. Porque aqui ainda tem são muitos embates. Disputa de narrativa. A gente vai para os fatos, que os fatos que incomodam. Ambas matérias de ontem. O recado para a direita nas duas alfinetadas de Michele Bolsonaro. Ao repercutir vídeos de Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, a ex-primeira-dama amplia o impasse sobre quem herdará o bolsonarismo em 26. A gente não comentou isso, mas após ser criticada por compartilhar o Tarcísio, a dona Michele Bolsonaro compartilhou um vídeo do Zema. O plano de Michele para conter carnaval de filhos de Bolsonaro, segundo aliados. Ex-primeira-dama busca domiciliar para Bolsonaro na esperança de melhorar sua condição de saúde e conter Flávio, Eduardo e Carlos. Aí o Vinícius comenta, né? Michele repercute vídeo de Tarcísio depois do Zema. Segundo o aliado de Michele, ela busca domiciliar para o Jair com a finalidade de conter os filhos do presidente. Se as matérias estão corretas, fica registrado duas coisas. 1. O desejo de implodir a escolha de Jair por Flávio. 2. A motivação da articulação não é saúde e bem-estar do Jair, e sim enfraquecer os filhos. Conclusão. Que ganha com essa confusão em quem perde? O Metrópolis, vem na mesma linha, a articulação casada de Michele e Tarcísio no Supremo tenta ofuscar Flávio. Falei que a gente ainda fala da Damares, e a gente já fala de outras pessoas também. Aliados da Michele e do Tarcísio comemoraram a articulação casada da dupla, né, junto ao Supremo. A avaliação é de que a decisão do ministro reforçou o protagonismo de Tarcísio e de Michele e serviu como contraponto à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro ao Planalto. Apesar da bênção do ex-presidente, entre seus aliados, há quem defenda que a melhor chapa para enfrentar o Lula seria formada por Tarcísio e Michele.
ela como vice. Nesse cenário, a ida de Bolsonaro para Papudinha seria vista como um round vencido por Tarcísio e Michele contra o Flávio. A eventual concessão da prisão domiciliar ao ex-presidente, avaliam aliados, poderia fortalecer a possível candidatura da dupla. O Globo até tinha noticiado, já nas primeiras horas do dia 16, Tarcísio atua para se manter na corrida presidencial. O governador procurou o ministro do Supremo para pedir prisão domiciliar para Bolsonaro, o que foi visto no entorno do ex-presidente como tentativa de manter vínculo com ele. Mas voltando para também notícias de ontem. Essa fala diretamente dos filhos de Bolsonaro. Ida de Bolsonaro a Papudinha teve ação de Tarcísio e Michele para convencer Moraes. Leia bastidores. A movimentação inclui conversas com o ministro do Supremo e passou alheia ao conhecimento dos filhos de Bolsonaro, segundo uma pessoa próxima à família. Uma pessoa próxima à família diz que a articulação de Michele e Tarcísio contrasta com a dos aliados que costumam criticá-los por razões diversas. Olha isso aqui agora, em azul. O episódio mostra que, olha o que disse esse aliado. Enquanto tem gente fazendo barulho, tem gente séria trabalhando nos bastidores, visando o melhor para o presidente Bolsonaro. Então, os filhos de Bolsonaro só fazem barulho, né? Não ajudam em nada. Gente séria quem tá nos bastidores trabalhando. A movimentação de Michele e Tarcísio passou incólume ao conhecimento dos filhos, como Eduardo e Flávio, diz essa pessoa, o que mostra o distanciamento entre dois grupos que têm estratégias diferentes para lidar com a prisão do ex-presidente. Aí olha agora. Além de Tarcísio e Michele, dois outros aliados ajudaram no trabalho de bastidor, Marcos Pereira, do Republicanos, e Damares Alves. Um aliado do dirigente afirmou que ele também conversou com alguns ministros do Supremo. Opa, aqui agora já tem um fato relevante. Saímos de 2 para 4 pessoas, porque o Malafaia só elogiou 2 e ainda criticou a Damares, já que a Damares, em tese, também teve um papel. A gente já tem 4 pessoas que teriam participado, mas só 2 foram elogiados. Não só pelo Malafaia, mas ganharam os holofotes da própria imprensa na maior parte do tempo. E algumas páginas cada vez mais suspeitas nas redes sociais, em especial no Instagram. Curioso, viu? Curioso. Já tem 4 pessoas que ajudaram. Os filhos não ajudou em nada, mas já tem 4. Aí só estão batendo palma para 2. Secretário de Ibanez também articulou transferência de Bolsonaro. Ué, agora já estamos 5 pessoas? E são 5. Por que o que dominou nas redes sociais foi Michele e Tarcísio, como os grandes salvadores? São 5 porque só 2. Estranho isso, né? Atual secretário da Casa Civil do Ibanez, Gustavo Rocha, também atuou nos bastidores para que Bolsonaro fosse transferido para Papudinha. Segundo as fontes do Supremo, Rocha manteve contato direto com o ministro Moraes nos últimos dias. Os dois mantêm relação próxima desde o governo Temer, onde eles foram ministros. O chefe da Casa Civil do Distrito Federal, segundo relatos, ajudou a convencer Moraes de que a Papudinha seria um espaço melhor para abrigar Bolsonaro. Ou são 5 pessoas, só estão batendo bumbo para 2. E ainda estão queimando os filhos de Bolsonaro. E isso vem sendo construído de uma forma para enfraquecer a candidatura do Flávio. Ok. Aí o Carlos escreveu, para mim esse foi o melhor tweet dele ontem. Eu tenho convicção absoluta, diante dos fatos mais recentes, de que o objetivo jamais foi medir forças com os filhos de Bolsonaro. Isso sempre foi apenas a superfície do jogo. O verdadeiro intento, ainda que de forma dissimulada, é medir forças com o próprio Bolsonaro. Essa percepção não é nova para mim. O que mudou foi o grau de exposição. Aquilo que antes se insinuava nos bastidores, agora se revela com fatos escancarados, sucessivos e cada vez mais difíceis de esconder. Os movimentos são claros, a estratégia é reiterada e o alvo nunca deixou de ser o mesmo. Você acha que o Carlos está falando do quê? Eu não sei. Eu acho que o histórico do Carlos e os serviços por ele prestado na hora de expor pessoas como... Vou dar os 3 nomes, todo mundo conhece. Bebiano, Santos Cruz e Sérgio Moro. Eu acho que no mínimo deveria ser aquele ponto. Eu acho que vale a pena ouvir, né? O que esse cara tá falando. Tem alguém assim que realmente, né, tá preocupado com o Jair, eu acho que é o Carlos. Mas
Até agora são só suposições, reflexões em cima de coisas. Vamos para a linha do tempo que destrói narrativas. Vamos para os fatos. Os fatos que incomodam. É muito fácil pegar, né, uma notícia, um fato e vender como Tarcísio, maravilhoso, olha pro Cadeirudo, o Cadeirudo salvou o Brasil. É a mesma coisa que aconteceu com a pesquisa da ideia, né? Saiu a pesquisa da ideia, meu Deus, tá aprovado, o Flávio não serve pra nada, o Flávio é inútil. Aí no dia seguinte saiu a pesquisa da Genial Quest, ó. Ninguém falou nada. Porque aí agora o Flávio voltava a ser competitivo, né? Então não pode falar nada. Saiu Paraná Pesquisas, Flávio super competitivo. Todo mundo silêncio. A próxima pesquisa que sair e o Flávio não for bem, aí todo mundo vai falar. A seletividade na informação tá cada dia maior na direita. Mas vamos lá, gente. Vamos na linha do tempo? 5 de novembro de 2025. E eu montei essa linha do tempo para falar sobre o quê? Sobre a Papudinha. Sobre a Papudinha. Será que a decisão da Papudinha foi tomada nas últimas horas após o encontro? Após um breve encontro, o coração de Alexandre de Moraes derreteu. Ele escreveu uma peça longa com imagens, prints, links, negando várias coisas e permitindo que Bolsonaro gozasse de todas as regalias do Hotel 5 Estrelas Papudinha? Será que foi isso que aconteceu? Ou será que essa história da Papudinha já era algo extremamente esperado e que estava aí nos holofotes há meses? Há mais de 2 meses. Vamos começar aqui, ó. 5 de novembro de 2025, mais de 2 meses atrás. Moraes avalia o futuro de Bolsonaro e analisa a ala da Papuda com presos vulneráveis e mais policiamento. A imprensa noticiava que Bolsonaro tinha mandado a chefe de gabinete dele, tá ali na segunda linha do no segundo item do subtítulo, o chefe de gabinete visita Papuda e acende alerta no governo do Distrito Federal. E tá ali, ó. Outra área visitada por Cristina foi o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Já se cogitava a possibilidade de mandar Bolsonaro para Papudinha. Moraes pretende mandar Bolsonaro cumprir pena na Papudinha. 11 de novembro, Igor Gadelha cravava com base em fontes e depois a Malu Gaspar iria confirmar a mesma informação que Bolsonaro já iria para a Papudinha. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, indicou aliados, já tem em mente o espaço para onde pretende mandar Bolsonaro cumprir pena. Segundo pessoas próximas a Moraes, o ministro deve ordenar que Bolsonaro vá para a Papudinha. A turma da Malu Gaspar, interessada pelo Rafael Moraes Moura. Bolsonaro deve ficar na Papudinha. Esse é o cenário mais provável, segundo o blog apurou com 2 fontes a par das discussões. O Gadelha da matéria primeiro, às 2 horas da manhã do dia 11, a meio-dia e 34, foi a vez da Malu Gaspar. 11 de novembro. Em 20 de novembro, até a imprensa internacional já sabia que Bolsonaro ia para a Papudinha. Matéria do The Guardian. Choque na prisão. Golpista brasileiro, Bolsonaro finalmente enfrenta a prisão. Estava lá um parágrafo muito bonitinho. Apesar das especulações que Bolsonaro poderia ser enviado para a Papuda, seu destino mais provável parece ser um presídio próximo para policiais e outros presos especiais, conhecido como Papudinha. Sabe por que Bolsonaro não foi para a Papudinha desde o início? Porque Bolsonaro foi preso antes de ser condenado. Aquele episódio lá da tornozeleira o levou a ser preso preventivamente. Aí a prisão preventiva de Bolsonaro foi na Polícia Federal. É como ele já estava preso lá, ele continuou lá. Foi só por causa disso. Se tivesse seguido o trâmite normal, na verdade não foi na tornozeleira, foi a vigília. Eu já estava mentindo. Não foi a tornozeleira, foi a vigília. O que justificou a prisão de Bolsonaro foi a vigília. Por conta da vigília, mandaram o Bolsonaro para a Polícia Federal. Esse foi o motivo. Se não tivesse a vigília, Bolsonaro ficaria preso em casa mais alguns dias e depois iria direto para a Papudinha. Até a imprensa internacional já sabia. Aí dia 28, Bolsonaro já estava preso, né, na PF. Os soluços de Bolsonaro e as especulações sobre transferência para a Papudinha. Já se falava em sair da PF e ir para a Papudinha. Nesta quinta-feira, dia 27 de novembro, a possibilidade de Bolsonaro ser transferido em 2026 para a Papudinha gerou comentários nos bastidores do Supremo. O Supremo tinha divulgado um vídeo mostrando como era lá, né, tudo mais. E olha o que dizia, ó, espaço é maior e mais confortável do que a cela onde Bolsonaro está preso. 28 de novembro.
Como é a sala especial preparada como plano B para Bolsonaro? Olha o subtítulo. Se advogados de Bolsonaro vissem a cela, pediriam transferência da sala na PF na hora, dizem investigadores a par das instalações. Então, assim, se o Silas Malafaia está comemorando, se o Tarcísio está querendo fazer festinha, e a senhora Michele Bolsonaro parece que também está embarcando nessa, pô, então está uma coisa errada, irmão. Porque desde o dia 28 de novembro, tá falando, cara, os advogados é só pedir. Se é tão melhor assim, só basta os advogados pedirem. Porque já estava se discutindo isso, sabe? Até jornais internacionais já sabiam. Menos a direita. A direita tem ódio. A direita tem ódio ao conhecimento, mais do que petista. A direita odeia o conhecimento. A direita gosta de lavar a alma. É um bando de gente maluca que gosta de lavar a alma. É isso que virou a direita. Não vem trazer conhecimento não, que o povo odeia. Eu quero ser burro. A turma da direita hoje. O mais importante é manter a direita unida. Tá ali, né? Os advogados de Bolsonaro vissem a sala na papudinha preparada como um plano B para o cumprimento da pena, pediriam transferência da sala na hora. A papudinha, como ficou conhecido, né? O 19º Batalhão, especial, tudo mais, pipipopô. Então, se teve algum erro, não foi dos filhos de Bolsonaro. Foi dos advogados que não agiram, né, no tempo certo. Aí, 2 de dezembro de 2025. A manchete era: luxo da cela de Torres irrita em torno de Bolsonaro. Teve uma pessoa que leu essa matéria na época, na rede social, vez outra aparecendo em vídeo, que foi a Sarita Coelho. Ela comentou isso na época, falando que não tem nenhuma, que estavam tentando gerar uma briga que não existia entre Bolsonaro e Anderson Torres. Essa foi a tônica do comentário dela na época. Eu vi, eu tenho memória boa, não esqueço das coisas. Só que se você pegasse a matéria para ler, tava lá, ó. A insatisfação do entorno de Bolsonaro é essencialmente porque o lugar onde Torres está preso é mais do que 4 vezes maior. Só que, ao mesmo tempo, esses aliados de Bolsonaro ponderam o simbolismo negativo de estar preso na papudinha. Assim, eu acho que tá difícil sustentar a tese que Tarcísio de Freitas e a dona Michele Bolsonaro amoleceram o coração de Alexandre de Moraes numa ligação, e em poucas horas ele escreveu uma peça gigantesca com imagens, prints, links, atacando o Flávio Bolsonaro, o cara, tudo mais, ainda botando a culpa nos filhos, diante de pessoas que trabalham muito, o Bolsonaro poder gozar a vida na papudinha, sabe? Não para em pé. Mas para aqui. Não, que é uma linha do tempo. Ainda tá em 12 de dezembro. Calma que a gente vai chegar em janeiro. Supremo avalia a transferência de Bolsonaro para a papudinha. Ex-presidente está preso na superintendência no dia 22 de novembro. Aí tava ali, ó. Segundo relatos feitos à CNN, Alexandre de Moraes considera a possibilidade, mas avalia que a eventual transferência deve ocorrer apenas após a perícia médica do ex-presidente. Opa, então já tinha até data para isso acontecer, que era quando? Após a cirurgia de Bolsonaro. Ava! Eu estou chocado. Parabéns, né? O Silas Malafaia, interesse zero na situação, né? A turminha aí que falou com a imprensa. O mal da turma. Tem gente que é besta. Tem gente que é... Ou talvez não. Tem gente que é esperto e se acha esperto demais. Jornalista da imprensa do consórcio... Ele não é, assim, o segredo de fonte é até o segundo parágrafo. Se você perguntar com jeitinho, ele te fala quem soltou notícias na imprensa. Tem jornalista aí que gosta de jogar Zelda. Aí a gente, da mesma forma que o Flamengo conecta corações, jogadores de Nintendo também se conhecem. Meu Deus, ó. WhatsApp, viu? Bando de vagabundo. 15 de dezembro. Aliados de Bolsonaro evitam se conformar com possível vida para a papudinha. Olha que dizia, né? Aliados de Bolsonaro mantêm pressão por prisão domiciliar e evitam se conformar com a possível transferência de Bolsonaro para a papudinha. Porque realmente não é para se conformar. No mínimo, tinha que estar preso em casa. No mínimo. Mas tava dado que ele ia pra papudinha. Tava dado que isso ia acontecer. Análise. Família e defesa de Bolsonaro repensam ida para a papudinha. A defesa também repensa, né? Então, normalmente quando... Não é
as modificações que acontecem na questão judicial, não é assim, o Carlos Bolsonaro faz um tweet e Alexandre de Moraes tomando decisão. Normalmente não é assim, né? É só pra perseguir. Mas normalmente quando você quer alguma mudança no seu processo, você tem que ir pros seus advogados, né? Então talvez, se for pra culpar alguém, deveria culpar os advogados. Segundo a analista, há um entendimento inicial entre familiares e advogados que talvez seja melhor para Bolsonaro ser transferido para Papudinha. Aqui já é 5 de janeiro. Agora. Aí eu montei aqui a lista toda, né? A gente só relembrar. 5/11, Folha diz que Moraes mandou o chefe de gabinete visitar Papudinha. 11/11, e o Gadelha revela que o destino escolhido por Moraes é Papudinha. No dia 11, também no dia 11, Malu Gaspar confirma, com 2 fontes, que Papudinha é o destino provável. No dia 20, até o The Guardian, imprensa internacional, já falava que iria para Papudinha. Dia 28 de novembro, Platô BR, que é da turma do Guilherme Amado. Acho que o Guilherme Amado também tem fonte no Supremo, né? Cita pela primeira vez a possibilidade de ser transferido da PF para Papudinha. 28/11, revista Veja garante que se defesa visitasse Papudinha, iria pedir transferência na hora. 2 de dezembro, CNN diz que em torno de Bolsonaro sente inveja da Papudinha, mas teme peso do cibolismo. A 12/12, CNN confirma que o Supremo avalia transferir Bolsonaro para Papudinha após cirurgias. 15/12, CNN diz que aliados querem, mas não assumirão que Papudinha é melhor. E dia 5 de janeiro, CNN diz que família e defesa consideram melhor para Papudinha. Aí eu pergunto para vocês, será que foi alguém que amoleceu o coração de Alexandre de Moraes? Ou era algo que obviamente iria acabar acontecendo e talvez pudesse ter ocorrido até antes mesmo, se o pessoal que lá estava falando, não fica preso na PF não. Porque na PF ele foi a prisão preventiva, né? Por conta da vigília. Aí agora você pode se basear nos fatos. Aí você chora, briga com a verdade. A direita odeia a imprensa, né? A direita só gosta do que sai na imprensa quando ataca o PT e Alexandre de Moraes. Se é matéria da Malu Gaspar falando que o contrato da mulher de Alexandre de Moraes era 129 milhões, aí é super verdade. Ai de quem desconfiar. Aí é gado petista. Agora se a Malu Gaspar for outra coisa. Ah, você acredita na Globo! Essa direita é maravilhosa, viu? Aí vamos lá que ainda tem mais coisas. Depois de tomar um atropelo aí nas redes sociais, o descarado do governador de São Paulo, o Cadeirudo, em mais uma situação onde a imprensa o questiona, aí ele diz que o candidato dele é o Flávio. Mas é sempre o mesmo padrão. O Tarcísio, ele não toma a iniciativa, não é espontâneo. Ele só fala do Flávio se algum jornalista questionar. E tá ali, né? Tarcísio afirma que o candidato é o Flávio. Podem me questionar, mas o ambiente é o mesmo. Alguém o indaga numa entrevista e ele responde. Quando que Tarcísio vai fazer um vídeo em suas redes sociais confirmando que o seu candidato é o Flávio? Aí tá ali, né? Disse o governador a jornalistas ao ser indagado. Para mim essa resposta não serve de nada. Por outro lado... o Flávio... Oh, meu Deus. O Flávio é paciente demais, viu? A postura de quem vai vencer realmente a eleição. O Rafael Globo até diz, né? Quanto mais o Flávio falar, menor será a rejeição. Ele não consegue brigar com ninguém. Todo mundo é amigo dele no final da história. A primeira-dama Michele Bolsonaro postou um story, compartilhou um story do governador Tarcísio de Freitas e depois curtiu um comentário da esposa dele falando que ele deveria ser o próximo CEO do Brasil, né? O senhor gostaria? Não, acho que eu vou fazer, eu faço aqui, eu pratico aquilo que eu falo, que é a união. E é o que eu vou continuar buscando sempre, porque esse é o caminho. E eu tenho certeza que em algum momento, aí eu não vou ficar cobrando em qual tempo de cada um eles têm que estar mais efusivamente ou menos efusivamente na campanha. E o fato é que está longe a campanha eleitoral ainda. As pessoas têm o tempo delas e eu não vou ficar cobrando ninguém. Eu tô fazendo a minha parte, é o que eu vou continuar fazendo. Eu acho que todo mundo tem que buscar se unir e é isso que eu tô não apenas falando, mas praticando. Não só estou falando, estou praticando. Essa frase é boa, viu? Não estou só falando, eu estou praticando. Colocando realmente em prática, né? Às vezes falta um pouco disso na direita. Aí, o charlatão fala o seguinte. Com tanta coisa acontecendo, estranho a escolha de pauta de alguns bolsonaristas. E ficar... Não é crítica, nunca é crítica. A direita permitida, ela não é criticada, ela sofre ataques. Fica atacando a Revista Oeste, a Michele, o Novo e até o Tarcísio, gente. Rapaz, até o Tarcísio. Aí já passou do limite, né? Não precisamos de união e de todo apoio possível ao candidato Flávio?
Aí o amigo dá no meio e fala o seguinte: ô irmão, eu te faço aqui uma pergunta. Todos esses estão sendo cobrados. Eles estão apoiando com todas as forças, né, que o candidato é o Flávio. Estariam eles na boca do povo negativamente, esses 4, caso estivessem proporcionando o apoio que o Flávio merece e precisa para enfrentar a tirania do sistema? E aqui ele traz um ponto, né? Ninguém tá atacando Cláudio Castro, Jorge Melo, Magno Malta, Jorge Seife, Júlia Zanata, bem como outros que já se posicionaram claramente em favor da candidatura do Flávio, o escolhido de Bolsonaro. Todo mundo que tá apoiando o Flávio tá de boa, tu já percebeu isso? Todo mundo que realmente tá apoiando, tá todo mundo que tá apoiando, ninguém tá reclamando dessas pessoas. Se estes são cobrados e não atacados, como você afirma, a tua não é. As tias e tios do Zap não pegam ranço à toa, né, com as pessoas. Vi de outras ocasiões em que tentaram fazer sacanagem com o Jair. Me parece que ultimamente, sem Olavo aqui para te puxar a orelha, você tá voltando a ser o velho Rodrigo Cocô, que ele se referia à sua pessoa. E aqui tá aqui, ai, vocês estão cobrando o novo. Vamos falar do novo? Vou até o fim. Sema confirma convite e o não à proposta sobre Flávio Bolsonaro. O governador de Minas afirma que não será vice, defende projeto próprio e sinaliza a resistência da centro-direita ao bolsonarismo raiz. O convite não partiu do Flávio, partiu do Ciro Nogueira. A gente está cobrando o Novo exatamente por causa disso. Se o Novo se diz aliado, deveria estar apoiando, devia estar jogando junto, né? Não jogando contra. Aliado não joga contra? Ou joga contra? Me expliquem aí. Eu preciso entender, aliado joga contra ou joga a favor? Esse aqui é o Partido Novo, né? Assim, isso é o que se tornou a direita. Um bando de manipuladores. Um bando de manipuladores. Eu prefiro ficar com Carlos, Eduardo e Flávio, sabe? Ao longo dos anos aí, se provaram em diversos momentos, inclusive o principal, né? A sua lealdade ao projeto encabeçado pelo pai. Prefiro ficar com Carlos, Eduardo e Flávio, sabe? Até o fim. Prefiro ficar com esses 3. Prefiro ficar com eles ali, ó. Aqueles 4 ali, ó. Era isso? Não, a gente vai apoiar quem Bolsonaro indicar. Era o papo que tinha. Pronto, ele indicou o Flávio. Ah! Então parece que a galera não é tão bolsonarista assim, né? Ou não é tão grata assim. Ou talvez queira ser mais realista que o rei. Mas vamos seguir falando de narrativas. Vamos. Primeiro vamos trazer alguns fatos e atualizações. Eu questionei ontem, né? Rapaz, o cara abriu inquérito. Não é possível que quem abre inquérito também vai conseguir ser o relator. Ele é o Pelé. Ele é o Pelé do direito. Ele abriu inquérito, já meteu a Receita e o COAF no inquérito das fake news, que ele é o relator. Pronto, ele já tá investigando o inquérito que ele abriu. Ele não para, amigo. Ele não para. O que falta de cabelo sobra em jogo de cintura. Esse é o dono do Brasil. É o nosso imperador. Aí veio a Globo. Inquérito no Supremo sobre suposto vazamento de dados. Divide ministros e gera reação. Divide ministros. Aí tu vai ver qual é a divisão. Como é que tá essa divisão, viu? Aí você já tá pensando, eita, os ministros estão dividindo, então tem gente que tá contra ele e tem gente que tá a favor? Não, tá maluco, tu tá vivendo no Brasil, tu acha que tem alguém contra o Alexandre de Moraes, é? A abertura de um procedimento dividiu integrantes da corte entre apoio, né, e cautela. Tu acha que tem alguém contra? Não, cautela. Cautela assim, ó, vai devagar aí, viu? Só isso. Não tem ninguém contra não, gente. Esse é o Brasil, esse é o Brasil. O que está acontecendo não é causado por uma pessoa só. Não tem uma ala para ficar contra. É incrível. E despertou críticas de representantes do fisco que defendem a atuação do órgão. Pronto, a crítica vem do fisco, do Supremo não. No máximo, ó, vai na mãe aí, pô, tem um pouco de cautela. O ministro ouvido pelo Globo disse que a medida adotada por Moraes é legítima, tendo em vista a suspeita de acesso irregular. Boa. Para outro ministro, eu ter cautela, evitar que o COAF e a Receita tenha atuação questionada, sem que antes se tenha indícios concretos de que eventuais ilícitos envolvendo informações sensíveis, né, ocorreram. De outro lado, integrantes da Receita também manifestaram ao Globo desconforto com as medidas e apontaram para um filme repetido, envolvendo a atuação do COAF. Para os funcionários do fisco, a medida tomada pelo Supremo é irregular, uma vez que atropela os procedimentos que normalmente são aplicados a qualquer cidadão.
e seria prestar uma queixa e aguardar a autoridade competente apurar se houve ou não vazamento. Os membros da Receita dizem que o trabalho do órgão é técnico e temem que a apuração no Supremo esteja sendo usada para uma razão de interesse privado. Ainda falam em reprise, ao lembrar que em 2019 a atuação do órgão passou a ser questionada pela Corte. Na época, Dom Pedro III determinou a suspensão de uma série de investigações fiscais da Receita que atingiam a ministros da Corte e outras autoridades. Era o início do inquérito das fake news. Aí o Carlos relembra, né? Em 2021, tava de boa, pô. Tava democrático, tava tudo 100% técnico. Olha, ó, Receita acessou indevidamente dados fiscais de Flávio. Aponta a TCU. Aqui não teve inquérito do Supremo. Alexandre de Moraes não fez nada. Na época, né? Não fez nada, pô. Parece que o promissor com da Receita olha a vida das pessoas erradas. Talvez Flávio aí seja das pessoas certas. Aí veio o Estadão. Aquele padrão de sempre. Fala e não fala nada. O Supremo deve respostas ao país. E se não der resposta, vai fazer o quê? Porque a resposta nunca vem. Quero saber quando é que o Estadão vai falar o que é que tem que ser feito. Fala de punições. Mas vem, né? O sistema financeiro nacional é reconhecidamente um dos mais seguros e bem regulados do mundo. Nesse contexto, a liquidação extrajudicial de instituições financeiras conduzida pelo Banco Central com base em critérios técnicos rigorosos nunca foi alvo de grande controvérsia. Sempre foi técnico, né? Saber o pessoal não aceitou a técnica. É justamente por isso que causa perplexidade o alvoroço em torno da liquidação do Master. Porque o Supremo, o TCU e parte do Congresso passaram a atuar de forma tão intensa com a visão técnica, 100% técnica. A estrangeira não é só desse jornal, aí está lá o Marcos Lisboa e outra galera. No Supremo, a heterodoxia é particularmente inquietante. O caso foi parar na corte sem que haja investigados com foro por prerrogativa de função, o que desafia a Constituição, a jurisprudência e o princípio do juiz natural. Some-se a isso o elevado grau de sigilo imposto pelo Toffoli e o vai-vem de suas decisões. Mais grave é o ambiente marcado por conflitos de interesses que cerca o caso. Aí fala do Toffoli, a viagem, o contrato da mulher de Dom Pedro. Enfim, não são a priori, né, provas de ilegalidade, mas impõe um afastamento de ambos. Em um Estado de Direito, a aparência de imparcialidade é tão essencial quanto a imparcialidade em si. A decisão de Dom Pedro III de instaurar um inquérito de ofício para apurar os supostos vazamentos, sem provocação da PF, PGR, Parquet, levanta dúvidas legítimas quanto às suas intenções. Ao Estadão, juristas de diferentes trajetórias alertaram para o risco a garantias fundamentais como o devido processo legal e a vedação à atuação investigativa do magistrado. Não se trata, por óbvio, de condescender com vazamentos ilegais, mas de perguntar se o caminho escolhido pelo Supremo tem sido incompatível com a Constituição e com a própria autoridade moral da Corte. Se nada disso autoriza conclusões precipitadas, suscita sim perguntas a serem respondidas pelo Supremo. Por que o caso do Master recebe tratamento tão heterodoxo? O que explica a mobilização em comum de órgãos e autoridades que, em episódios anteriores, semelhantes, mantiveram distância respeitosa das decisões técnicas, sempre tem que falar que é técnica, né, do BC. Interesse ou temores justificam as excepcionalidades deste caso. O Supremo é o guardião da Constituição. Justamente por isso, deve explicações ao país sempre que sua atuação se afasta do padrão de autocontenção, previsibilidade e rigor jurídico que ele se espera. E se o Supremo não responder, vai fazer o quê? Antes de falar aqui do Mário Sabino, no vídeo de ontem eu abri o Atlas de junho. Abri de junho aqui só para relembrar, porque não viu ontem. Eu tava falando do Banco Central, dessa história da autonomia do Banco Central, que isso é tudo balela. Aí eu lembrava que era um dossiê histórico, porque tinha notícia da imprensa e foi eu que escrevi. Aí normalmente eu tava vendo aqui o capítulo de dossiês históricos. No mês de junho tinha o Bacen. Isso aqui tava falando muito sobre o Plano Real, Armínio Fraga, meta de inflação, né, decisões aí do Banco Central na hora de, sei lá, definir taxa de juros. E no mês de julho, ao olhar no capítulo dossiês históricos, estavam os amigos de Dulles, Rothschild e Sistema. Só que a notícia que eu estava procurando realmente estava no de julho. Eu não estava doido quando eu citei ontem. Só que estava no capítulo de economia, também chamado Bacen. E foi eu que escrevi esse daqui. Você desce aqui, né?
4 diretores do Banco Central defendem autonomia orçamentária e financeira. Querem aumentar, né? A independência que o BC tem hoje ainda é pouca. Aí a gente falava aqui do Banco Central e tudo mais. Eu mostrava na época no dossiê que o Fórum Econômico Mundial do Klaus Schwab defendia o Banco Central independente. Então, se você defende essa história, se você é um conservador nos costumes, liberal na economia, não, porque você defende o liberalismo clássico do Adam Smith, você e o Klaus Schwab estão do mesmo lado. Aí você pode se perguntar se você tá certo ou se eu que tô errado. Enfim, aí tava aqui, ó. 1º de abril, o melhor dia do mundo para escrever, né? O dia da mentira. Para um plano econômico. Texto do Armínio Fraga Neto, que na época acho que ele estava estudando, ou não sei se ele era PhD em Princeton. Aí estava ali, ó, no lado monetário deve-se exigir do Banco Central um compromisso explícito com o combate à inflação. Em contrapartida, deve ser conferida total autonomia ao Banco Central na política monetária nos moldes do sistema norte-americano, que é a cópia do Fed. O ponto-chave aqui está na credibilidade, que a independência daria atuação da autoridade monetária. Muita credibilidade. E aí, Edmar Baixa também defende a autonomia do Banco Central. Empresários defendem plano no Congresso. Aqui, ó. O presidente da FEBRABAN também defendeu a autonomia do Banco Central. As mesmas pessoas de sempre, gente. Os mesmos lobistas de sempre. Aí aqui, ó. 26 de outubro de 1978. Veloso não aprova sugestões. O que é que essa matéria falava? O ministro Reis Veloso do Planejamento qualificou de realistas e inconvenientes as sugestões de alteração no setor financeiro brasileiro propostas pelo presidente do Unibanco e da FEBRABAN, Roberto Conder Bunhausen, e também pelo diretor-presidente do Itaú, José Carlos Moraes Abreu, em recentes conferências pronunciadas no Banco Central. José Carlos Moraes Abreu, diretor do Itaú, ressaltou em palestra realizada na semana passada a necessidade de dar autonomia ao Banco Central. Tu entendeu que tu virou uma marionete do Itaú no final do dia? Tu virou uma marionete do Itaú Unibanco. E a gente vai falar sobre isso. Como você virou uma marionete do Itaú Unibanco defendendo a pauta do Klaus Schwab, do Armínio Fraga e do Tarcísio. A gente vai chegar lá. Que é sobre narrativa hoje, né? O monarca absoluto, Dom Pedro III, abre outro inquérito sigiloso. Dom Pedro III abriu mesmo de ofício outro inquérito sigiloso, agora para investigar sobre o vazamento de dados financeiros dele, de sua família, pela Receita, pelo COAF, assim também como as informações do copeiro Toffoli. Aí o Mário Sabino diz que ele está chateado com o vazamento do contato da esposa. O país foi inteirado ainda de que, graças aos dividendos gerados pelo contrato multimilionário, a doutora Viviane passou a ser dona de um patrimônio pessoal de quase 80 milhões de reais. Maravilhoso. Quais são as grandes ações que o escritório dela conduz para o Master? Nenhuma. É o que se tem até o momento, né? Grandes, a gente meio que não sabe. Aí depois ele fala aí que a única coisa que talvez possa ter rolado do Master é uma suposta pressão no Galípolo, que o ministro negou. Mas ele também não deu o trabalho de dar nenhuma explicação sobre o contrato. O que incomoda Dom Pedro III é apenas que o Brasil inteiro tenha sido informado sobre a existência do contrato magnífico e assim tome outro inquérito sigiloso aberto de ofício, como se fosse o Supremo atingido, não o ministro, na sua pessoa física, o interessado em causa própria. Moraes acha que houve vazamento ilícito de dados financeiros seus e de sua família. O correto seria acionar o Ministério Público para que, caso se chegasse à conclusão da existência de indícios suficientes de crime, o inquérito aberto corresse na primeira instância. Mas não, né? Ele tem que matar nos peitos. Fato incontornável, porém, é que desde a instauração do inquérito das fake news, em 2019, sem data para acabar, o sistema acusatório foi mandado às favas. A partir dele, Dom Pedro III, em especial, como relator de todos esses inquéritos, que deveriam salvar a democracia, adquiriu um poder só comparável ao do monarca absoluto das ordenações filipinas, o Código de Direito Português que vigorou no Brasil até o século XIX. Como a Constituição Federal não atribui poder absoluto a ninguém, o que se tem é um desvio intolerável no sistema democrático, do qual Dom Pedro III arrogou-se o título de grande defensor. Ele pode tudo, a sua família pode tudo, só que não. O poder dele é incompatível com a democracia. E resta saber até quando seus colegas de tribunal e os integrantes de outros poderes fingirão que nada está acontecendo de errado. Vai bem. Aí, voltando um pouco no tempo,
dia 14, tem um cara que eu gosto dos textos dele de verdade, que é esse Nicolau Cavalcante. Ele escreve, não sei se é 1 ou 2 vezes por semana no Estadão. Master, jornalismo e a nudez das redes sociais. Não é que eu gostei que eu concordo com o texto, não é porque eu acho que ele levanta alguns posicionamentos bons e a partir do que ele fala dá pra você levar as discussões para outros pontos. Você vê que eu vou discordar do que ele tá falando. Com pena de reclusão de 2 anos e 6 meses de multa, a Lei de Crimes Financeiros tipifica o crime de desinformação financeira. Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira faz sentido, portanto, que as autoridades policiais investiguem eventual ocorrência de crimes nas publicações de influenciadores digitais sobre o Banco Master e o Banco Central. De toda forma, a simples conduta de publicar, mediante pagamento, mensagens favoráveis ao Banco Master não se enquadra no crime Artigo 3, Lei 7.492 de 86, especialmente por força dos elementos subjetivos previstos no tipo penal. Entre os requisitos, o influenciador teria de saber que está divulgando informação falsa ou prejudicialmente incompleta. Situação diversa é a de quem, caso se comprove a existência de uma coordenação de publicações, orquestrou e executou a campanha de desinformação. Também não se pode descartar a ocorrência de crimes contra a honra das autoridades atacadas. Enfim, no entanto, mais do que uma questão penal, o episódio dos influenciadores do Banco Master joga luz sobre a fragilidade informativa do mundo digital. Receber dinheiro de maneira sigilosa para emitir uma opinião não é crime, mas qual valor deve ter essa opinião? Qual é a atenção que essa pessoa merece receber de nossa parte? Quanto tempo deveríamos dedicar a escutar quem recebe dinheiro para falar de uma empresa com o pacto de nunca revelar o recebimento desses valores? Certamente podemos questionar esses influenciadores. Estão sendo leais ao seu público? São transparentes com seus seguidores? Todavia, em vez de apontar o dedo acusando-os por seu comportamento nas redes sociais, penso que é mais produtivo aproveitar esse episódio para avaliar nossos próprios hábitos de consumo de informação e para ajudar a que muitas pessoas do nosso entorno repensem suas práticas. Contra todos os perigos relativos à ação de influenciadores influenciados por pagamento oculto, temos o jornalismo à disposição. Pronto. Quem vai nos salvar dos influenciadores é o jornalista. A dinâmica de produção de informação é completamente diferente. Os jornalistas são independentes, né? Com critérios éticos consolidados e procedimentos de checagem e revisão, proporcionando condições objetivas de imparcialidade. Há erros nos jornais? Sem dúvida, mas não há conluio com erro. Tem não, né? O apoio aí à ditadura de Alexandre de Moraes foi o quê? Não foi o quê mesmo? E aqui que está o ponto. O jornalismo vende sim publicidade. Mas a publicidade nos jornais tem regras estritas, públicas e consolidadas. Regras estas, cujo sentido é assegurar que o leitor possa diferenciar com facilidade, desde o primeiro contato, o que é jornalismo e o que é publicidade. Será mesmo? Será mesmo, Nicolau Cavalcante? Há um cenário normativo separando opinião, informação e publicidade, criado precisamente para prever, identificar e evitar situações de conflito de interesse. Tudo está pensado para eliminar as distinções entre opinião, informação e publicidade, para tornar invisíveis os conflitos de interesse. Isso não acontece na imprensa. E cabe a mim mostrar, né? Falar é fácil. O problema é mostrar. Vou trazer um exemplo do que deveria ser fácil. 29 de maio de 2022. A Folha de São Paulo falava para os seus leitores que a Folha estreava Planeta em Transe, um projeto que amplia a cobertura de mudanças climáticas. Ok. Isso daqui é o quê? É matéria opinativa? É informação ou é publicidade? Cobertura de mudanças climáticas na Folha fica mais ampla a partir deste domingo com a estreia do projeto Planeta em Transe. E aí você vê, a iniciativa tem apoio da Open Society Foundation, tem apoio do Soros. Esse apoio é como? Ele é como esse apoio? Tem dinheiro envolvido? A resposta vocês sabem, mas a Folha não falou. A Folha não falou se tem dinheiro envolvido. Mas vocês sabem a resposta. E aí, Nicolau Cavalcante, você não disse que é tão claro o que acontece? A gente pode tirar uma lição disso? O primeiro conteúdo da série é uma entrevista com Vanessa Nakati, do Fridays for Future. É um grupo ligado à Greta. Atualmente não podemos falar de direitos humanos sem falar da crise climática. Será que isso é verdade? Isso é opinião, publicidade, informação? Aí vinha uma matéria desse projeto.
A Folha de São Paulo é assim, né? Ela tem um subtítulo em cima, normalmente eu tiro o subtítulo. Tá vendo aqui esse texto? O projeto Planeta em Transe é apoiado pela Open Society Foundation. Isso não aparece na matéria da Folha. Eu que coloquei. Porque eu acho que quando vai pro Atlas e quando posta na rede social e traz em vídeo, fica mais fácil para as pessoas verem. Isso não tá na matéria da Folha. Não adianta falar sem provar, né? Como é que você garante que isso não tá na matéria da Folha? Tá, vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho um link salvo aqui. Só agora abrir uma página aqui na internet. Tá vendo aqui embaixo o nome? Sabe quando é que aparecia? Que essa matéria é em parceria com a turma do Jorge Soros? Tem que descer até o final. Até o final. Até o final. Até o final. Olha o tamanho da matéria. Aí lê. Quando você termina, tá aqui, ó. O projeto Planeta em Transe é apoiado pela Open Society Foundation. É pago ou não? Devia falar, né? Então assim, o jornalismo faz jornalismo? E aí aí fica a pergunta, isso é o quê? Como diz o Cavalcante. É opinião, informação ou é publicidade? Ele fala que o jornalismo não engana. Bom, você sabe que isso aqui claramente é propaganda. É propaganda mesmo. Não é nem publicidade. Que publicidade você quer vender porque é propaganda. Propaganda em estritos políticos, né? Tipo 1984, dominação de mente, doutrinação, Estado totalitário. Isso aqui é propaganda mesmo. Destruição da sociedade. Ainda está no Observatório do Clima, uma ONG que foi criada após uma reunião da USAID no Brasil. Ou foi 2002, 2003, 2006. Não lembro o ano bonitinho. Mais uma vez citando lá o Fridays for Future, que é o grupo da Greta, como eu disse. Aí, você tem outra. Consumo de alimentos pode levar o planeta a aquecer 1 grau Celsius até o fim do século. E defende que tem que comer menos carne vermelha. Será que isso aqui é verdade? Ou é propaganda? Aí, pô, mais outra matéria. Socorro da Petrobras levaria 43 horas em caso de vazamento na Foz do Amazonas. Uma matéria que recebe dinheiro dos Soros para atacar a Petrobras. Porque o caso que o Nicolau Cavalcante, o caso do Banco Master dos influenciadores, a direita brasileira que adora dar escândalo, bando de gente escandalosa, a direita brasileira que adora dar escândalo, você viu alguém da direita dar algum escândalo sobre o dinheiro do Soros sabotando a margem equatorial na época? Porque eu lembro só eu de comentar isso daqui. Então, o dinheiro do Soros fazendo propaganda com a Folha de São Paulo para impedir que o Brasil se desenvolva. Para mim, isso daqui é muito mais grave do que influenciador apoiando Daniel Porcaro. Para mim, isso daqui a gente está lidando com soberania nacional. Isso daqui é soberania nacional. O que é Banco Central versus Banco Master perto disso daqui? É dinheiro transnacional sabotando o Brasil. Aqui tem outra divisão. Tu tá comparando o jogo de várzea, que é Galípolo versus o Paquito, com Champions League. Jorge Soros contra a Petrobras, contra o Brasil. Aí, tu pegava os comentários da Folha de São Paulo, que vocês sabem que existem comentários. Apenas o mero pensamento de haver risco de vazamento de óleo no Rio Amazonas é o suficiente para a completa rejeição dessa possibilidade absurda. Oh, meu Deus do céu. Do lado do Brasil ali, porque do lado mesmo, né? Que a Guiana tá lá explorando petróleo. A Guiana pode, o Brasil não, né? A coisa mais destrutiva na Amazônia é aquela estrada transamazônica. A estrada transamazônica é a BR-319. É o único acesso terrestre à região norte. E nem assaltada tá. O cara quer que os brasileiros que moram no norte fiquem isolados do Brasil. Importantíssima reportagem. Será que isso daqui é uma reportagem? Ou é propaganda? Boa reportagem. Excelente reportagem. Mas eu falei que também te explicar como você virou uma marionete do Itaú, do Armínio Fraga e tudo mais. Veja primeiro essa. Ex-CEO do Bradesco usará Flávio Carneiro para adquirir jornais médios em 2026. Os jornais grandes já recebem dinheiro dos bancos, dos Soros e outros grupos para vender narrativa. Aqui eles estão querendo levar para um novo patamar. A gente comentou isso anteontem, eu acho. Foi 3 dias atrás. Esse banqueiro não entra em mídia para brincar de jornalismo. Para quem vem do mundo financeiro, o leitor pouco importa. O que importa
é quem reage. É você poder soltar notícias que vão impactar em reguladores, no judiciário, órgãos de controle, políticos em posição decisória, o próprio mercado. Eu acho que as notícias de ontem, olha como o Tarcísio é maravilhoso. É para impactar alguém, né? Resta saber quem. A matéria não existe para convencer ninguém, mas para virar referência, sustentar atos, enquadrar decisões, dar estabilidade a certas leituras, que o Tarcísio está salvando o Bolsonaro. Aí eu volto no tempo. Outubro de 2023. No Atlas de outubro de 23, capítulo diversos, a gente lidava com uma notícia da revista Piauí. O jornalismo de economia sob o controle da Faria Lima. Só esse parágrafozinho. O primeiro parágrafo escrito no Atlas. A revista Piauí trazia em sua matéria que a Faria Lima integrava um seleto grupo que interferia diretamente no jornalismo. Em fevereiro de 2020, o BTG havia comprado a revista Exame. Inclusive, trabalhou em parceria com o IDEA Meio, a pesquisa que coloca o Tarcísio lá em cima. O BTG, do André Esteves. Ah, Tarcísio! Após a compra, o banco promoveu um encontro entre os editores da publicação e os executivos do BTG escalados para administrar a revista. Em uma reunião em São Paulo, a consultoria contratada para reformular o título anunciava qual seria o direcionamento da Exame dali para frente. Entre esses direcionamentos estava o de celebrar o capitalismo brasileiro. Então, assim, muito do que você lê na imprensa, você tem que primeiro saber separar. É informação? É opinião? É publicidade? É propaganda? Quem que escreveu isso? Qual o contexto? Nem tudo que está na imprensa é mentira. Tem muita informação útil. Mas você tem que saber. E esse é um processo que demanda tempo e esforço. O discurso bobo do tudo que isso você acredita no que sai na imprensa, você acredita no que sai na Globo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Assim, as pessoas, principalmente em nome da economia, defendem coisas que elas não fazem a mínima ideia. A direita brasileira adora citar Olavo de Carvalho e dar carteirada. Mas a direita brasileira, que até adora falar que Bolsonaro não seguiu os conselhos de Olavo, a própria direita não segue os conselhos de Olavo, que falava: conheça a origem das ideias que você defende. Quantas vezes Olavo de Carvalho falou isso? Conheça as origens das ideias. De onde que vem essa ideia da independência do Banco Central? Já viu ali que desde os anos 70, Febraban, Unibanco, Itaú, anos 70 já defendiam. Nos anos 80, estava lá o Armínio Fraga. Nos anos 90, a Febraban. E sabe quando foi a independência do Banco Central foi aprovada? No governo Bolsonaro. Isso é de doer, bicho. E isso corrobora o que eu falei para vocês, que hoje eu olho para trás, não para jogar pedra, mas numa autocrítica, para tentar consertar e ser melhor do que antes, que eu digo, Bolsonaro começou um processo de sequestro do governo Bolsonaro já em 2018, principalmente na pauta econômica. Olha quem estava no Tesouro no governo Bolsonaro, o Mansueto, saiu de onde para onde? Ele saiu no meio do governo para ir pro BTG. Outra figura de peso que dava entrevista direto, o Mickey Mouse, foi para onde? Pro BTG. Aí veio o Fábio Faria, foi para onde? Pro BTG. Aí o Montesano, ex-BTG. Não pode ser coincidência isso, né? Deve ter uma coisa errada. Deve ter uma coisa errada. Isso não é aleatório, gente. Vai olhar para trás e querer tapar tudo o sol com a peneira, sabe? Somos perfeitos, nós não erramos. Nós não erramos nunca. Isso não me faz, sabe, perder nenhum apreço que eu tenho por nenhuma das pessoas que eu admiro. Pelo Jair, pelo Eduardo, pelo Flávio, pelo Carlos, pelo Mário Frias, por diversas pessoas. Sabe, nenhuma dessas pessoas. Falamos de 5 pessoas. O cara do Distrito Federal, Damares, Marcos Pereira, Michele e Tarcísio. Os 5 apareceram na imprensa. Pois eu sei de uma pessoa que falou com 4 ministros do Supremo, uma pessoa só. O Mário Frias também sabe, porque a gente conversou hoje de manhã, que era de noite para vocês. O Mário Frias sabe. Essa pessoa, inclusive, ainda falou com o Fux, e o Fux falou: olha, eu vou falar com o Gilmar Mendes porque o Alexandre de Moraes eu não falo. A gente conhece a pessoa que falou com 4 ministros, não apareceu na imprensa. Não apareceu na imprensa. Sabe? Porque eu falei do Mário Frias, me vê isso aqui história na cabeça pra voltar no início. Então, pô, vamos amadurecer, gente.
Vamos amadurecer, pô, vamos virar gente, sabe? Papo chato o tempo todo, sabe? Papinho, ai, vamos sim à direita, momento união, ai, vocês vão tacar com o Tarcísio, ai, sei o quê. Pronto, agora tem pessoa... Tudo agora é incriticável. Tem a lista. Quem que determina a lista do que pode e que não pode falar? Do que pode e que não pode ser criticado? A minha lista de aceitação do debate público, que até aplico lá no chat da live lá no canal, é o seguinte, ó. Tu pode vir na live, tu pode me xingar minha mãe, xingar até quem tá na live, causar confusão. Mas quando a pessoa chega lá e defende a tortura contra Bolsonaro, defende perseguição, ou fala que Alexandre de Moraes está certo, aí é banido. Porque é a minha única regra. Você não pode apoiar perseguição. Se você não apoia perseguição, o resto a gente vai pro confronto de ideias. E a ideia que for melhor vence. E eu mostro aqui porque eu acho que as minhas ideias são melhores ou pelo menos erradas, né? Porque talvez nem minhas ideias são melhores, só as ideias que eu acho que são erradas. Você fala, essa ideia acho que é errada por causa disso, né? Não acho que Armínio Fraga, Febraban, Itaú, Unibanco, Fernando Henrique Cardoso, Edmar Baixa, não acho que essas pessoas estão certas. Mas as pessoas, elas estão constantemente sendo alvo de propaganda. Eu acho que isso vocês conseguem compreender muito bem, que a propaganda em questão da pauta de gênero, de meio ambiente, temas SG, essa daí é aberta, vocês conseguem perceber em filmes, novelas, né? Toda essa questão cultural, mas não só tem doutrinação disso, pessoal. Eu acho que é só isso que o pessoal está preocupado. Não dizem que é dinheiro que move o mundo? Não é o dinheiro que dita, né, as regras? Então, aplique tudo isso, a questão do dinheiro, pro cadeirudo, o candidato do sistema, que é o governador de São Paulo, o amiguinho dos bancos. É muito bonito a direita chegar e falar, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Para criticar Alexandre de Moraes. A mesma direita que também criticava o ex-ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, porque o filho dele trabalhava no BTG. Mas o filho de Tarcísio também trabalha no BTG. E a direita não fala nada. Então, essa mesma parcialidade que a direita adora apontar o dedo, esse moralismo, isso agora até entendo, porque existe alguns debates de algumas pessoas mais antigas que falam, olha lá os udenistas. Porque o udenismo era isso, né? Esse embate moral, querem vender uma virtude que às vezes não tem. Olha lá, o filho do Barroso no BTG. É o do Tarcísio também. E aí? E aí? E aí, direita brasileira? Então, gente, vamos dar um próximo passo, sabe? Um próximo passo. Olhar para a situação realmente para a gente construir algo melhor, mais coeso. Ontem, a gente postei lá no Telegram, porque a gente está montando algo mais estruturado, mas já está publicado lá, muito bem feito, assim, visualmente falando, tá? Tipo assim, uma revista mesmo. Esboços de um projeto nacional. O turma lá do Quinto fez, tá bem arrumadinho. Tá lá o PDF lá, o link tá aqui na descrição. Tu não precisa nem inscrever no meu canal. Só tu clicar no link aqui, tu clica, pelo próprio Google Chrome tu acessa, pelo Google Chrome. Tu não precisa nem baixar o aplicativo, tu baixa ali. Tu dá uma lida no PDF, sabe? Dá uma lida, assim, umas coisas interessantes. Pra tu pensar em coisas que não se discute no dia a dia. Dá uma lida lá. Eu devo comentar em vídeo cedo ou tarde isso daí, destacando alguns pedaços, né? Coisas que a gente acha que é relevante. Mas, por hora é isso. Trouxe os meus fatos. No final do dia, vocês acreditam que vocês quiserem, né? Não posso mexer na mente de ninguém. Mas eu acho que, normalmente, o que tentam vender, e essa última narrativa aí, de querer culpar os filhos de Bolsonaro que são os errados, que não ajudam, que atrapalham, e são eles que podem pedir sair para domiciliar. Eu acho isso de uma safadagem, uma safadeza sem igual. Se por algum acaso esse vídeo chegar ao Eduardo, ao Flávio, ao Carlos, senhor, fiquem em paz. Tenho certeza que se eu penso assim, tem muita gente no Brasil que também pensa como eu penso, sabe? E apoiar vocês, sigam firmes, sigam unidos. Eu celebrei muito a união de vocês três, principalmente naquele caso pós-Ceará, porque eu falei, cara, não é sobre o Ceará, é sobre essa confusão. A gente acaba sabendo muito mais coisas do que sai na imprensa, né? Você acaba fazendo parte do debate público, então muita coisa chega até mim. Eu gostei muito de ver, sabe, a união dos três irmãos. Mantenham-se juntos e unidos nesse momento, mais do que nunca, enquanto Jair não tá de volta na pista, né, pra tocar o barco, enquanto o capitão não tá de volta. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon
na descrição e tem um Atlas brasileiro. Empaim.com.br, onde você acha que eu acabei de comentar. Lá em julho de 2024, capítulo de economia, subtema Bacen. Dá uma lida lá na autonomia do Banco Central. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!